Sou o carregador de carga. Para manter a imagem de uma garota melancólica. Todos os dias, adoto uma postura fria e melancólica. Menininha, você está bem? Está tudo bem. Até que fui transportado para um jogo de terror. Quando me deparei com aquela sensação aterradora e sinistra. Quando eu estava com tanto medo que queria gritar. No entanto, o sistema me informou. Cada movimento meu será transmitido ao vivo 24 horas por dia. Eu me contive. Chovei sangue. Outros jogadores se esconderam na zona segura, com muito medo de sair. E eu estava segurando um guarda-chuva transparente. Vestindo JK. Caminhando na chuva usando fones de ouvido brancos com fio. O chefe, que antes tinha a boca escancarada, agora era uma enorme bacia ensanguentada. Seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Ele parecia tímido. Uri. Se a melancolia é uma dádiva, então eu devo ser excepcionalmente talentoso. Num instante eu estava ouvindo música triste. Me imagino passeando pelas ruas de Tóquio. No segundo seguinte, fui transportado para um jogo de terror. Um estranho som eletrônico ecoava em meus ouvidos. Bem-vindos ao corredor lateral de nível S, Lendas Urbanas. Complete todos os níveis da história de fantasmas no prédio secundário. Isso significa que o período de personalização de moda do jogador atual é de 5 dias após a conclusão do nível, e a taxa de extensão é de 50 yuans. Nas ruas frias e úmidas. Em minha frente havia um prédio cinza. Uma brisa fria passou por. Instintivamente, todos chamaram a polícia, com o corpo tremendo. Só eu permaneci inexpressivo. Melancholia. Porque essa é a minha persona. Real. Meu coração já estava gritando como uma marmota. Mãe, onde exatamente fica esse lugar? Estou com tanto medo que já tenho uma garota tímida do meu lado. Ele chorou por mim. Um bandido pesou num poste de luz próximo. Que diabos é este lugar? De repente, ele parou. Ele me encarou sem expressão. Sob a fraca luz amarela dos postes de iluminação. Fiquei ali parado em silêncio. Seu rosto expressava melancolia e tranquilidade. Em nítido contraste com o pânico ao seu redor. Minha mente estava ocupada apenas com um poste de luz à minha frente. Esta é uma ferramenta mágica para criar uma atmosfera propícia a uma vida melancólica. Então, imediatamente fiquei debaixo do poste de luz. Enquanto eu ainda mantinha minha persona. De repente, um grito horripilante irrompeu da multidão. Olhei para cima. Tudo que se podia ver era uma escuridão sem fim. Algo estranho parecia estar se contorcendo. Devorou vários jogadores. Em seguida, ouviu-se um som arrepiante de mastigação. Todos ficaram tão assustados que se dispersaram e fugiram. Dei 2 passos para trás. Mas no fim, eu me contive. Encostei-me diretamente ao poste de luz, olhando para o céu em um ângulo de 45 graus. Exiba meu maxilar perfeito. Você definitivamente não consegue fugir de um monstro. Já que é esse o caso. Mesmo antes de morrer, manterei minha personalidade melancólica. Mesmo na morte, deve-se manter a dignidade. Mas estranhamente, o monstro que se escondia na escuridão não me atacou. Enquanto se perguntava, uma menina que estava por perto gritou: Picot, vá em direção à luz, Picot. Esses monstros têm medo da luz. Fui atingido por uma parede quebrada. Quase não consegui manter minha persona. E, de fato, depois de chegar a um lugar com luz, o monstro desapareceu. Nesse instante, um homem e uma mulher se aproximaram com lanternas. Eles alegavam ser jogadores veteranos aqui. Quem são Tiger e sua gangue? Não sei. Nunca os vi antes. Talvez estejam aqui para ajudar. Após uma breve autoapresentação, os dois começaram a se aproximar dos jogadores. Explique sua localização atual. O monstro agora mesmo. É o primeiro monstro deste jogo. Fale sobre o Sr. Sombra. Quero voltar ao mundo real. Você precisa completar este jogo. Esse Sr. Sombra tem medo da luz. Todos na aula de chinês clássico me olhavam com olhares estranhos. Yao Yao olhou para mim com um olhar profundo. Calma, Recent Garo. Ele não só consegue ser muito calmo, como também é capaz de manter a calma. Como posso encontrar uma maneira de terminar o jogo em tão pouco tempo? Isso é realmente incrível. Senti-me um pouco envergonhado. Não posso dizer exatamente que não sei nada. É só para fingir melancolia. Mas dizer isso arruinaria minha imagem pública. Então eu apenas assenti levemente com a cabeça. Breve. Entramos no prédio à nossa frente para fazer o check-in. Yao Yao disse que os ovos não devem ser colocados na mesma gaiola ao mesmo tempo, para evitar a aniquilação total. 1 quarto por pessoa. No entanto, monstros podem aparecer em algumas salas. A sua capacidade de passar de nível depende inteiramente da sorte. Yao Yao e Tiger escolheram quartos no 3º andar. Outras pessoas viram isso. Eles rapidamente escolheram um andar próximo a eles, para manter sua persona melancólica. Eu não tentei reservar um quarto. O único quarto disponível era o quarto 404, no 44º andar. Os outros jogadores me olharam com pena. Mantive-me exteriormente calmo e sereno. Na verdade, estou à beira de um colapso nervoso. Caramba! Por que tratar uma pessoa melancólica e quieta dessa maneira? Garotinha introvertida. Nesse instante, comentários em forma de bala flutuavam diante dos meus olhos. Essas pessoas estão condenadas. Monstros com andares e números de sala pares. Todos eles são muito poderosos. Os seus apartamentos no 44º andar e no 44º quarto estão completamente lotados. Quem mandou ele continuar fingindo? Ver isso me deu ainda mais vontade de chorar. Mas mesmo assim me contive. Porque melancolia é o meu sinônimo. Só me dei conta disso depois de entrar no quarto 404. A instância em que estou inserido se passa, na verdade, no Japão. Embora seja um mundo de terror. Mas pelo menos consegui vir a Tóquio uma vez. Continuei me consolando. Após entrar no quarto, abri o guarda-roupa e vasculhei-o. Mas Mu estava um pouco curioso para saber o que ele estava fazendo. Por que vasculhar o armário? Não me lembro de haver quaisquer pistas ou adereços no armário. No instante seguinte, tirei um conjunto completo de uniformes JK. Ao tocar o tecido macio, minha mãe ficou tão emocionada que seus olhos se encheram de lágrimas. Estou vestindo um uniforme autêntico da JK. Além disso, está uma edição rara, que custa 5 dígitos. Na minha família, na vida real, os filhos homens são mais propensos a ter filhas mulheres. Isso significa que só posso usar Pinduoduo. Uniformes JK baratos a partir de 9,9 yuans com frete grátis. Troquei de roupa e vesti o uniforme autêntico da JK. Ao se olhar no espelho, ele ficou muito satisfeito. Como era de se esperar de uma edição limitada de 5 dígitos. Ela está absolutamente deslumbrante com ele.
A seção de comentários ficou chocada. Que horas são e você ainda está se exibindo? Isso não é cortejar a morte? Depois de se admirar no espelho. Liguei a TV casualmente. Quero criar um lar para as noites. Uma imagem melancólica de mim deitada no sofá, adormecendo sozinha. Mas assim que liguei a TV, meu corpo inteiro enrijeceu. Sadako quase gritou. Basta um olhar. Reconheci imediatamente. A famosa Sadako. Quase gritei. Mas consegui conter as lágrimas depois de ler os comentários. Não, mantenha calma. Não posso arruinar minha persona de garota melancólica. Essa mulher está bem? Você viu a Sadako? Cora. Um instante depois, Sadako saiu rastejando. Minha mão tremia. Deitei-me no sofá, agarrando uma almofada, apesar do medo. Fechei os olhos. Ele continuou rezando em silêncio para que os demônios e monstros fossem embora logo. Demônios e monstros, vão embora depressa. No momento seguinte, uma mão fria e macia agarrou meu tornozelo. Abri os olhos, tremendo. Ele ficou paralisado por um instante, depois sentou-se imediatamente, separando os longos cabelos negros de Azelnut. Um lampejo de espanto cruzou seus olhos. Melancolia congênita com um corpo belo. Eu nasci em Jinyu. Sadako também ficou atonita. Ele agarrou meu pé e por um instante não soube como reagir. Meus olhos estavam cheios de admiração. Essa pele pálida. Aquele rosto magro. Aquelas pupilas escuras e cabelos compridos. E há um pequeno hematoma sob meus olhos. A sensação de espaço na área do dormitório é maximizada. O único inconveniente é que a franja é muito comprida. Não havia a mínima brisa para levantá-la. A beleza dos cabelos despenteados ao vento. Estou com muita coceira. Ele pegou a tesoura que estava ao lado dele. Então agarre o cabelo de Azel. Acalmar o bebê com delicadeza é tão lindo. Mas ainda falta uma franja texturizada. Manuseei a tesoura com habilidade prática. Uma franja super estilosa foi cortada em apenas 3 segundos. Assenti com a cabeça, satisfeito. Não pude deixar de me parabenizar. Os espectadores no chat ficaram chocados com a minha atitude. Fiquei tão furioso que fiquei completamente atônito. Fiquei surpreso ao ver um jogador cortando o cabelo da Sadako. Mas, para ser honesto, a franja está muito bem cortada. Muito melhor do que aqueles cortes feitos por diretores e designers. Ainda me restam 98. Sadako e meus alunos. Olhando para mim agora. Realmente ficou muito melhor. Ele tocou a orelha com um toque de recato. Ele arrancou um fio de cabelo e depois fez uma profunda reverência para mim. Apareceu uma espinha. Yuri. Nenhuma mulher japonesa conseguiria resistir. Franja super larga. Sadako tocou sua franja. Satisfeito, voltei para dentro da TV. Eu estava deitada, exausta, no sofá. Finalmente, eles foram embora. Eman Hissel. A voz fria e eletrônica surgiu novamente, fazendo a contagem regressiva para 3 dias. 30 jogadores sobreviveram. Restam 3 fases para concluir a masmorra. Após o amanhecer, entraremos em um período seguro. Não haverá perigo durante esse período. Finalmente posso respirar aliviado. Desço as escadas e encontro os outros jogadores. Todos viram que eu havia sobrevivido ileso do quarto 404. Todos ficaram chocados. O olhar do tigre em minha direção mudou. Nunca esperei isso como recém-chegado. É incrível que ele tenha conseguido sair vivo do apartamento 404. Você gostaria de considerar a possibilidade de se juntar a nós? Todos pensavam que eu concordaria. Afinal, Yao Yao e Tiger estavam em um jogo de terror. É muito conhecido em todo mundo. Formar uma aliança com eles é como se aliar a um poderoso parceiro. Eu realmente quero formar uma aliança. Mas, minha personalidade melancólica não me permite fazer isso. Só estando sozinho. Só então meu temperamento melancólico e singular poderá ser revelado. Então, com lágrimas nos olhos, só me restou recusar. Um lampejo de indiferença passou pelos meus olhos. 3 partes calmas. Havia também um toque de melancolia e tristeza. Obrigada, estou acostumada a ficar sozinha. Tiger ficou um tanto surpreso. Ele não esperava que eu recusasse. Ao verem isso, a seção de comentários se encheu de zombaria contra mim. Tendo sobrevivido por pura sorte, ele realmente se acha o tal. Eu vi quando me deparei com monstros. Como você vai chorar e implorar para o seu avô e a sua avó? Ignorei as provocações no chat ao vivo. Afinal, chegar ao topo significa suportar inúmeros insultos. Já estou acostumado. De repente, um homem musculoso usando um avental apareceu. Ele se aproximou de mim como um demônio feroz. Como exatamente você zerou o jogo? Não consegui evitar franzir a testa assim que ele se aproximou. Quase vomitei. Este homem parece ser um açougueiro que abate porcos. Ontem, ao escolher um quarto, segurando sua própria faca de açougueiro, eles viajaram juntos para o mundo do jogo. Roubar o quarto de outra pessoa. Franzi a testa e expliquei quais seriam os benefícios para mim. A seção de comentários estava repleta de críticas contra mim. Essa mulher é claramente uma interesseira. Falar constantemente sobre interesses. A primeira coisa que fiz ao chegar aqui foi vestir um vestido. O açougueiro de porcos tinha um olhar repugnante e pegajoso, me olhando de cima a baixo. Se você me disser, eu não apenas te protegerei. Isso também fará você se sentir bem todas as noites. Interrompi com um sorriso irônico. Você pressionou o cérebro de um porco contra o seu corpo quando o abateu? Embora eu realmente queira revirar os olhos. Mas, para manter sua imagem, ela apenas lhe lançou um olhar frio. O som de Kot, porcos sendo abatidos e Kot, era tão ofensivo que seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Ele estava xingando e praguejando, pronto para brigar, mas eu estava apenas blefando. Acredite ou não, vou garantir que você não sobreviva além desta noite. O punho erguido do açougueiro estará no ar. Parecia estar sendo sacudido pela música em meus alunos. A piada foi contada. Tudo isso para criar uma persona melancólica. Solutionados Quiddosement Online. Diâmetro preto puro maior. As lentes de contato coloridas transmitem uma sensação melancólica e profunda, mas depois de se encararem por um longo tempo, isso causa uma sensação arrepiante nas pessoas. Como era de se esperar, o açougueiro baixou o punho. A noite chegou rapidamente. Voltei para o quarto 404. De acordo com as instruções do sistema, só faltam 3 níveis para completar o jogo. Fico pensando em que coisas estranhas encontrarei esta noite. Mas se realmente não houver como escapar, só espero não morrer de uma forma muito horrível. Caso contrário, isso prejudicaria minha imagem pública. Esperei por muito tempo, mas nada aconteceu. Eu estava entediado e fiquei na sala assistindo TV. É uma pena que a senhora Sadako não tenha aparecido hoje.
Caso contrário, gostaria de modificá-lo novamente. De repente, ouviu-se um estrondo alto vindo de fora da porta. Pensei que um monstro tivesse chegado. Mas então ouvi a voz do açougueiro de porcos. Franzi a testa e fui abrir a porta. Fui empurrado com força assim que abri a porta. O açougueiro quase me empurrou para o chão, olhando ao redor. Xingamentos e palavrões. Dão percebeu que havia algo de errado com você assim que você entrou na masmorra. Uma recém-chegada ou uma mulher. Você pode encontrar uma solução rapidamente assim que entrar no jogo. Ainda estamos nesta sala extremamente perigosa. Sobreviveu. Definitivamente. Há algo de muito suspeito acontecendo aqui. Você escondeu algum tipo de adereço? O que eu ia dizer? De repente, a expressão do açougueiro de porcos se transformou em terror. Seus olhos eram severos. Um grito terrível saiu de sua garganta. Seu corpo estava coberto por tentáculos escuros. Tentáculos escuros o dilaceraram. Ele foi despedaçado. Presenciar uma cena tão sangrenta. Meu estômago estava embrulhado. Quase não consegui me conter e vomitei. Mas, olhando para os comentários frenéticos e incessantes à minha frente. Mesmo assim, eu me contive. Há muita gente assistindo. Respirei fundo. Ele virou a cabeça lentamente. Foi como dar de cara com o rosto coberto de bandagens. A frequência cardíaca aumenta instantaneamente até atingir o pico. Depois que vi claramente a aparência do monstro, uma raiva inexplicável surgiu instantaneamente dentro de mim. O monstro era, na verdade, o Slenderman. Este é o meu monstro favorito. Porque cada elemento, todas cresceram perfeitamente no meu local misterioso. O corpo esguio parece frágil e quebradiço. Extremamente cativante. O terno e o chapéu pretos conferiam um toque de ascetismo. E a bandagem branca em seu rosto era ainda mais uma novidade. Isso não apenas aumentou a sensação de mistério. Isso também cria uma atmosfera mais envolvente, porque você não consegue ver os rostos deles. Não é um lugar simplesmente úmido, sombrio e assustador? E o mais importante, há tentáculos pretos. E isso é absolutamente horrível para meu senso estético. Mas Mu Fen Fen expressou sua compaixão por mim. O Slenderman não tem cabelo. Ele provavelmente já está realmente acabado. Quando o medo de objetos em queda atinge 80, o fantasma longevo então atacaria. Mas vocês não acham isso um pouco estranho? A taxa de descida planetária aumentou para 130. Logicamente, eles deveriam estar apavorados. Poderia ser um bug? Assim como todos estavam se perguntando. Vi lágrimas brotarem em meus olhos enquanto gritava. Icot, papai, Icot. A cortina explodiu completamente. Caramba, esse cara, Jian Wu, é maluco? Minha família acordou muito rápido. O que o jogador quis dizer ao chamar o monstro de Icot, pai Icot? Essa mulher claramente tem o hábito de me chamar assim. Pensei que o monstro também fosse comer este. A primeira vez que vi um Slenderman de verdade. Eu era um pouco tímido. Seu terno está um pouco gasto. Você precisa que eu faça alguma alteração para você? O Slenderman ficou em silêncio. Mas não tenho medo algum dele. Portanto, ele não pôde me tocar. Vendo seu silêncio, sem pensar ou reagir rapidamente, ela arrancou o paletó dele. Meu grito interior é como de uma marmota enlouquecida. Os produtos do Slenderman estão rendendo uma fortuna. A figura esguia e fantasmagórica abraçava seu próprio corpo frágil. Ela se encolheu num canto, com uma aparência fraca e lamentável. Vai ser mais fácil de moer. Tentei afastar da minha mente os resíduos amarelos. Ele rapidamente pegou a agulha e a linha. Foi alterado para uma única peça. Blazers adequados para uma figura esguia e fantasmagórica. Porque minha família era pobre. Então, na maioria das vezes, eu mesma faço todas as minhas roupas. Este trabalho de costura não é problema nenhum. Depois que o Slenderman vestiu um paletó, examinei-o de cima a baixo e fiquei extremamente satisfeita. O paletó original dele parecia um pouco volumoso, mas depois das minhas melhorias, imediatamente ficou muito ereto. A figura esguia e fantasmagórica era acentuada pelos ombros largos e pela cintura estreita. Bumbum curvilíneo e pernas longas. Acho que gosta ainda mais agora. Acho que gosta ainda mais agora. Slenderman olhou para seu terno com satisfação. Ele tirou o chapéu. Ele fez uma reverência para mim como um nobre medieval. Movimentos elegantes e cavalheirescos. Então ele colocou o chapéu na minha cabeça. Então, no instante seguinte, desapareceu. Nesse instante, o sistema emitiu um sinal sonoro. Parabéns ao jogador por ter obtido um item de alto nível. Chapéu do senhor. Fotógrafo, para fins da compensação. Este item pode ser usado para defesa contra inimigos externos. Pode ficar invisível quando não estiver em uso. Faltam 2 dias. 20 jogadores sobreviveram. Faltam 2 níveis para concluir a masmorra. À medida que os níveis restantes diminuem, escureceu cada vez mais rápido. Desta vez, a tarefa é ir a uma loja. Todos se preparavam para partir. De repente, começou a cair uma chuva de sangue do céu. Todos os jogadores viram isso. Todos se amontoaram dentro do prédio, com muito medo de sair. Quem sabe o que acontecerá quando sairmos? Mas meus olhos brilharam. Dia chuvoso em Tóquio. Eu, úmido e melancólico. E isso é praticamente perfeito para minha personalidade melancólica. Feito sob medida. Finalmente, não consegui mais me conter. Coloque rapidamente os fones de ouvido brancos. Leve também um guarda-chuva transparente. Ele correu em direção à poça de sangue vermelho vivo. Ah, é verdade. Você não pode fugir. E isso afetará minha imagem pública. Passei caminhando pelas ruas tranquilas. Outros jogadores viram que eu estava bem. Todos seguiram meu exemplo. Encontrei o guarda-chuva e entrei na chuva de sangue. Ao passar por um beco, uma mulher estava em pé na frente de um jogador. Olá, eu não tenho um guarda-chuva. Podemos dividir um guarda-chuva no caminho para casa? O jogador deu 2 passos para trás, com medo. Ele ficou com o coração partido. A mulher parecia indecisa. Ele inclinou a cabeça e sorriu. Então estenda a mão. O pescoço do homem foi quebrado. A chuva de sangue que caía do céu parecia estar ainda mais intensa. A mulher pegou o guarda-chuva que o homem havia deixado cair. A chuva está ficando bem mais forte novamente. Por sorte, eu tinha um guarda-chuva. Continuei caminhando pela rua, segurando meu guarda-chuva, ouvindo a teoria da conspiração com uma leve corrente elétrica nos meus fones de ouvido. Um homem bloqueou meu caminho durante a música. Seu rosto pálido e bonito. Um sorriso surgiu lentamente em seu rosto. Olá, senhorita. Está chovendo e eu não tenho guarda-chuva. Está muito frio. Podemos dividir um guarda-chuva no caminho para casa? Aquele momento, minha empolgação atingiu o ápice instantaneamente. Caramba, decai meu Deus.
Aquele rosto pálido e bonito. Além disso, ombros largos, cintura fina e pernas longas. Este é simplesmente o meu ideal máximo. Sabe, eu sonho em estar com DK. Homens bonitos passeando juntos sob um guarda-chuva na chuva. A cena tinha uma atmosfera incrível. Concordou plenamente. Mas, para manter sua persona de garota melancólica, ele ainda mantinha uma expressão calma. Apenas olhos. Parecia haver uma tristeza inflexível em seu interior. Abrir. Claro, o prazer é meu. Eu caminhava pela rua com Yo Yu-nan, segurando um guarda-chuva. Mas quanto mais eu caminhava, mais sentia que algo estava errado. Minha mão começou a subir incontrolavelmente, virando a cabeça para olhar. O garoto melancólico, que originalmente era apenas uma cabeça mais alto do que eu, mas está ficando cada vez mais alto. Abri bem os olhos e fiquei na ponta dos pés. O guarda-chuva também foi aberto cada vez mais. O homem baixou a cabeça, já tendo concordado em segurar o guarda-chuva para mim. Por favor, não me deixe molhar. Caso contrário, ficarei com raiva. A última frase tinha um tom arrepiante e sinistro. Notei que a sessão de comentários explodiu. Que terrível! A sorte de Giamo é simplesmente horrível. Nós realmente encontramos o chefe secreto dentro da masmorra. Engoli em seco. De repente, lembrei-me disso, pois havia concluído a rodada anterior de tarefas. A notificação informava que o sistema me recompensou. Quando uma situação irracional é descoberta, por favor, finja que nada aconteceu. Nunca deixe o sobrenatural pensar que você o descobriu. Ele subitamente se curvou. Rindel casualmente. Por que você levantou a mão tão alto de repente? Minha mente começou a buscar freneticamente uma solução. Mas depois de pensar nisso várias e várias vezes, são todas aquelas teorias da conspiração postadas às 2h30 da manhã, observando seu corpo crescer cada vez mais. Tive uma inspiração repentina. Tão alto que ser amado fará com que carne e sangue cresçam. O homem ficou estupefato. Foi como se ele não esperasse que eu dissesse aquilo. O chat ao vivo explodiu novamente. Primeira vez vendo Da. O cachorro está com uma expressão de perplexidade. Sem falar do chefão. Eu também estou confuso. Aproveitei a oportunidade enquanto ela estava quente. Tem algo que eu sempre quis te contar. É isso que significa gostar de você. Os olhos do homem se arregalaram de repente. O corpo também parou de crescer nesse momento. Ele parecia um tanto perdido. Observei sua altura. Ele já tinha 3 metros de altura. Ele olhou para cima e gritou com ele. Espero que você não cresça mais. Porque aí eu não poderei mais segurar o guarda-chuva para você. Não posso caminhar com você. Estou muito triste. As pupilas do homem tremeram. Respirei fundo. No segundo seguinte, joguei fora o guarda-chuva que tinha na mão. Que a chuva de sangue me encharque. Então, de repente, ela se atirou em seus braços. Abrace-o firmemente pela cintura. Também dei umas palmadinhas nos meus abdominais firmes. Eu disse com a voz embargada pela emoção. Se você não consegue parar de crescer, então, estou disposto. Deixa a chuva te molhar também. Que talento para flertar. Fiquei tentado depois de ouvir isso. Oh meu Deus. Não tenho a sensação de estar assistindo a uma transmissão ao vivo de terror. É mais como assistir a um mangá japonês de amor puro. Fechei os olhos. Por medo. Meu corpo não pôde deixar de tremer levemente. Mas o corpo do homem exalava um leve odor de resina de pinheiro marinho. Mas isso fez com que meu corpo relaxasse inconscientemente. Este é o meu sabor favorito. Após um longo tempo, uma voz um tanto hesitante veio do homem. Ser surpreendido pela chuva pode facilmente levar a doenças. Vamos usar um guarda-chuva. É possível deixar ir agora? Você está tão cansado que mal consigo respirar. Eu soltei e olhei para cima. Ele voltou à sua altura normal. Mas ele ainda é uma cabeça mais alto do que eu, que tenho 1,70 metros de altura. Ainda é um pouco difícil segurar um guarda-chuva. O homem franziu os lábios. Devo levar meu guarda-chuva em vez daquele que foi repentinamente levado? Virei a cabeça para olhá-lo. Um rosto pálido e bonito. Seus lábios pálidos estavam cerrados com força, mas os lóbulos das orelhas dela ficaram vermelhos. Ao me ver olhando para ele, ele baixou a cabeça. O guarda-chuva que eu segurava inconscientemente balançou em minha direção. Eles me protegeram bem debaixo do guarda-chuva. Ele estava encharcado até os ossos pela chuva de sangue. Isso é. Ele tirou um fone de ouvido com fio do bolso. Uma das orelhas estava usada. Uma orelha está na minha orelha. Seus lóbulos das orelhas, que originalmente eram apenas levemente vermelhos, estavam visíveis. Instantaneamente, ficou mais vermelho que chuva de sangue. Nós, finalmente, chegamos à única loja com luzes acesas na escuridão. Ao nos despedirmos, entreguei-lhe o guarda-chuva. Vou ficar triste se você se molhar. Lembre-se de me buscar na próxima vez que chover. A sessão de comentários parecia prestes a explodir. Será que sintonizei o canal errado? Será que isso é mesmo uma transmissão ao vivo de terror? O chefão é tão inocente. Outros jogadores. Batalha bizarra e desesperada. Ele ficou ali parado, sem jeito, enquanto os dois se remexiam inquietos. Enquanto eu me preparava impacientemente para guardar meu guarda-chuva. Mas ele a arrancou de suas mãos. Você me espera. Estou esperando a chuva. Nesse momento, os outros jogadores sobreviventes também chegaram, um após o outro. Seu rosto estava pálido e ele parecia extremamente desgrenhado. O sistema emitiu uma contagem regressiva de um dia. Erro do jogador de janela. Quanto à rapidez do desembaraço aduaneiro. Ainda é um nível. Meu coração é verdadeiramente digno de ser uma masmorra de nível S. Isso é incrível. Agora restam apenas 10 pessoas das 50. O tempo de espera foi muito entediante. Comecei a selecionar itens na loja, pensando no homem de agora a pouco. Um sorriso malicioso surgiu em meus lábios. Levei um buquê de rosas brancas puras. Embora eu não conheça o ramo de negócios. Por que uma loja teria isso? Mas tudo o que eu sei é, este buquê de rosas brancas combina perfeitamente com meu temperamento melancólico. Após o amanhecer, também peguei uma caixa de sushi e uma bebida. Comi na loja de conveniência. Os outros jogadores pareceram ficar bastante animados. Não me atrevo a comer. A noite caiu novamente em breve. Chuva de sangue caiu do céu novamente. Níveis anteriores. Ninguém sabia que tipo de monstro iriam encontrar, mas desta vez Tiger usou um acessório. É um espelho. Parece que podemos prever qual será o próximo nível. Seu rosto estava extremamente pálido. 4 caracteres grandes, vermelho sangue, apareceram repentinamente no espelho, embora encurtado. Mas isso significa que todos os monstros aparecerão esta noite. Esse nível de dificuldade é claramente infernal.
Muitos dos recém-casados não conseguiram conter as lágrimas. Il paraissait indifférent. Estou à beira de um colapso nervoso. Uma rajada de vento frio passou por perto. A porta de vidro se abriu de repente. Essa comoção repentina. E isso deixou todos em alerta máximo. Olhando fixamente para a parte externa da loja. Um par de sapatos de couro preto manchados de sangue. Primeiro a entrar na loja. Quando vi aquele rosto claramente, meus olhos brilharam. Sob o guarda-chuva transparente, havia um rosto pálido e bonito. Ele ignorou os olhares horrorizados dos jogadores. Vem até mim. Raízes da orelha vermelhas. Alguma gagueira. Vou cumprir minha promessa. Vem te buscar e te leva para casa. Ao ouvir esta frase, meus olhos brilharam ainda mais. Com a sua proteção, eu deveria conseguir terminar o jogo sem problemas, certo? Sob o olhar horrorizado de todos, ele e eu saímos da loja juntos. O homem se virou. Meu nariz tocou um punhado de pétalas macias de flores. Exala uma fragrância suave. O tom de voz dele quando me contou isso soou um tanto incrédulo. Assenti com a cabeça. Por quê? O homem gaguejou ao perguntar. Por quê? Eu também gostaria de lhe pedir um presente. Que homem baixou a cabeça, incapaz de me encarar? Seu nome. Quero saber seu nome. O homem ficou um tanto confuso. Isso existe? Achei que você fosse me pedir adereços. Eu parecia sério. Em meu coração, os acessórios são mais importantes do que te conhecer. O rosto do homem ficou vermelho instantaneamente. Meu nome é Shen Qing. Shen Qingha. Parece tão bom. Eu gosto muito de Shen Qing Wenyan. Meu rosto ficou ainda mais vermelho. Nossas mãos ficam naturalmente penduradas sob o guarda-chuva. Suas mãos se chocaram repentinamente, por acidente. Shen Qing caiu. Um rubor surgiu em seu pescoço. Em pânico, ele tentou esconder as mãos atrás das costas. Agarrei a mão dele sem hesitar. E todos aqueles anos assistindo a histórias de amor puras não foram em vão. Shen Qingha Trimio não se livrou disso. Ela simplesmente me deixou guiá-la. Na metade do caminho, uma mulher nos parou de repente. Parecia que sua boca tinha sido rasgada. Formou-se uma enorme abertura. Ele segurava uma enorme tesoura. Reconheci-a como a mulher da boca cortada à primeira vista. Ele deu uma risada estranha e perguntou se minha boca era bonita. Conheço a história da mulher da boca cortada. Se a resposta não for boa, ela ficava com raiva. Em seguida, corte a boca do jogador com uma tesoura. Mas se a resposta for bela, ela diria, Icot, já que você acha bonito, Icot. Quero que sua boca fique assim também. Independentemente da opção. Ambos são becos sem saída. Justo quando eu estava em um dilema. Shen Qing pode se livrar disso. A tesoura nas mãos da mulher de boca rasgada. Fiquei surpresa ao perceber que nenhuma delas era tão bonita quanto ela. A mulher com a boca cortada ficou estupefata. Os espectadores ficaram estupefatos. O sistema também ficou atordoado. O sistema emitirá um alarme no segundo seguinte. Os NPCs de alarme não devem interferir no jogo normal. Os NPCs não podem interferir na jogabilidade normal dos jogadores. Airbag de expressão de Shen Qing. Eu detive. Está tudo bem, eu consigo me virar sozinha. Entreguei-lhe o buquê de rosas brancas que eu segurava. Disseram para colocar na água. Ele deverá ter uma longa vida. Por favor, cuide bem dele por mim. Shen Qing aceitou a situação de certa forma. Isso não foi um presente para mim? Isso. O buquê ainda não está pronto. Te entrego na próxima vez que eu estiver toda arrumada. A enxurrada de comentários surgia descontroladamente. Caramba, essa garota sabe conversar muito bem. Haha, ele simplesmente solta umas palavrinhas sem graça. Olha só como ele flertou bem com a nossa chefona. Foi então que reparei nos comentários. Olhei para o homem à minha frente, que corava sempre que nossos olhares se cruzavam. Essa coisa é tão inocente, até o chefe vê-me ingênuo demais. Mas enquanto flertava com homens, não me esqueci de manter minha melancolia. Pessoas e a conclusão de tarefas. Virei a cabeça e disse tristemente para a mulher da boca rasgada. A beleza é multifacetada. Por que minha irmã se importa com o que os outros pensam? A mulher com a boca cortada ficou estupefata. Ele olhou para mim. A tristeza em seus olhos não continha medo nem repulsa. Apenas tristeza sem fim. Parecia que eles estavam realmente com o coração partido por ele. Atordoado, ele tocou o canto da boca. Eu me agachei no chão. Toquei levemente o chão com o dedo, deixando cair um pouco de sangue. Havia um pouco de sangue espalhado no canto da boca. Desenhe cantos da boca semelhantes. Então olhe seriamente nos olhos dele. Não importa como você seja. Acho você muito bonita. A mulher com a boca cortada permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ele me entregou a tesoura. Peguei a tesoura e forjara. Mensagem do sistema. Parabéns ao jogador por ter obtido itens avançados. A tesoura da mulher de boca rasgada. Este item é do tipo mão de ataque. Minha expressão mudou. Adicione chapéu do longevo senhor fantasma. Agora tenho tanto defesa quanto ataque. E passou pela fenda. Mulher da boca. Eu também recebi uma dica extra do sistema para este nível. Espere só até eu olhar para cima novamente. Tanto a mulher da boca cortada quanto Shen Qing desapareceram. Continuei seguindo as instruções do sistema. Enquanto caminhava, cheguei a um apartamento. Parece ser uma notificação do sistema. Existe um lugar para sair da masmorra com a chave. Entrei no apartamento. Parece que ninguém mora aqui há muito tempo. Uma fina camada de poeira cobria os móveis. Comecei a procurar pistas. Mas um álbum de fotos foi encontrado no quarto. Fiquei estupefato quando abre. Todas as pessoas lá dentro eram eu. Sou eu sob vários ângulos diferentes. Parece uma foto espontânea. Fiquei imediatamente apavorada. Meu Deus, que pervertido. Mal consigo conter o pânico no meu coração. Guarde o álbum de fotos. Depois de procurar por aí, também encontrei um diário debaixo do meu travesseiro. Quando vi que o nome de Fei Yan era Shen Qing. Fiquei estupefato. Esta é, na verdade, a casa de Shen Qing. Folheei as páginas do meu diário e li-as uma a uma. Chuva em 21 de junho. Eu costumava detestar dias chuvosos. Porque sou uma criança sem lar. Meus pais não vieram me buscar na escola. Até hoje. Quando você veio até mim segurando um guarda-chuva transparente. Ela exala o aroma de pinheiro marinho. De repente, percebi que o tempo chuvoso é, na verdade, uma coisa boa. Neve em 21 de dezembro. Está nevando e faz muito frio. Minhas roupas estão rasgadas novamente. Você percebeu minha situação embaraçosa. Ele pegou agulha e linha e consertou minhas roupas. Naquele momento, pareceu-me que já não sentia frio.
Cheguei a sentir muito calor. 17 de março, a primavera chegou. Hoje é um dia ensolarado. Você pega a tesoura. Eles cortaram minha franja que estava cobrindo meus olhos. Você me disse que seus olhos são lindos, como o céu estrelado. Não deve ser ocultado. Esta é a primeira vez que recebo elogios. Naquele momento, eu me senti incrivelmente feliz. Jian-Wu, eu gosto de você. Estou disposto a morrer por você. 21 de junho. Hoje é o dia em que nos conhecemos. A escaldante temporada das chuvas de ameixa. Assim como meu amor por você. Eu realmente quero confessar meus sentimentos para você. Pena, sou um covarde que vive nas sombras. Sempre tive muita confusão em relação ao dia 23 de setembro. Se os pais não amam seus filhos, por que você escolheu dar à luz a ele? Este é o meu terceiro dia trancado no porão. Eles levaram o irmão mais novo para viajar. Tenho a sensação de que vou morrer aqui. A previsão de nevoeiro no dia 30 de setembro. Estas são as minhas últimas palavras. Me perdoe por ser um pouco feio. Porque eu realmente não tinha mais forças. Hoje é o seu aniversário. Finalmente chegamos ao seu aniversário. Feliz aniversário, Jian-Wu. Se houver uma vida após a morte, quero segurar um guarda-chuva para você. Permaneci agachado em silêncio. O diário que eu tinha na mão parecia uma batata quente. Não sei se devo jogar fora ou guardar. Cresci em uma família que dava preferência aos filhos homens em detrimento das filhas mulheres. Sou invisível em qualquer situação. Surpreendentemente, isso estava sendo observado silenciosamente o tempo todo. Respirei fundo. Chegamos ao porão do apartamento. Se não me engano, a chave para sair deve estar aqui. A fechadura do porão estava enferrujada. Parece que muitos anos se passaram. Peguei o martelo e o quebrei com toda a minha força. Ele empurrou a porta com cuidado e entrou. Porão escuro e úmido. Um raio de sol brilhou em. Eu vi um esqueleto encolhido no chão. Havia 2 linhas de manchas de sangue ao lado do esqueleto. Feliz aniversário, Jian-Wu. Gosto de você. Permaneci em silêncio por um longo tempo. Ele só deu um passo à frente quando seus olhos começaram a arder. Eu me agachei e mordi a ponta do meu dedo com força, até sangrar. Em seguida, escreva uma linha ao lado dizendo obrigado. Recebi seus votos de aniversário. Eu também gosto do som de passos atrás de você. Me virei e vi Shen Qing parado na porta. Ele vestia uma camisa branca limpa, segurando o cobertor nos braços. Rosas brancas de Vênus em um vaso. Shenqingha Paricia Envergenhado. Você já sabe. Assenti com a cabeça. Desculpe. Eu gosto de. Isso te deixou com nojo. Eu não disse nada. Dei um passo à frente, fiquei na ponta dos pés e beijei seus lábios. Shen Qing ficou paralisado, sem se mexer. Vê-lo tão inexpressivo quanto um tronco. Eu estava um pouco irritado. Seu idiota, você não sabe? Você deve abaixar a cabeça ao beijar uma garota? No instante seguinte, Shen Qing agarrou meu pescoço. Ele a beijou com fervor. Ao mesmo tempo, a voz do sistema ressoava nos meus ouvidos. Desta vez não é frio e impessoal. Parabéns ao jogador que conseguiu a chave. Rosas brancas puras neste momento de confusão. Shen Qing pegou uma rosa branca do vaso. Me dê isso. Você ainda se lembra do beco onde nos conhecemos pela primeira vez? Essa é a porta por onde você saiu. Então, o que você vai fazer? Yufanguei. De repente, me deu vontade de chorar. Shenqingha Soryu. Névoa, nos encontraremos novamente. Mas não aqui. Você deveria voltar. Olhando nos olhos de Lu Qing. Finalmente me lembrei do que aconteceu entre nós 10 anos atrás. Minha voz é aguda e rouca. Mas eu me lembro claramente que seu nome era Lu Xi e após, An naquela época. Lu Qing sorriu porque você me disse uma vez. Espero que todos os meus dias sejam claros e quentes. Então mudei meu nome para Shen Qing. Nevoa. Eu nasci para te amar. Ao sair, encontrei Yao Yao e Tiger na rua. Ele parecia bastante desarrumado, mas seus olhos estavam cheios de uma loucura que poderia ferir pessoas. Ao mesmo tempo, o sistema deve exibir o número atual de jogadores, 3. Número de pessoas, 3. Então agora, as únicas pessoas vivas somos eu e Yao Yao. Tigre, eu estava me perguntando por que não conseguia te encontrar. Acontece que era a casa do chefão. O 5º irmão me olhou de cima a baixo. Ouvi dizer que você conseguiu 2 itens de alto nível. Inclinei a cabeça e sorri levemente ao recebê-lo. As expressões faciais das 2 pessoas mudaram durante o sonho. Yao Yao sacou uma arma e a pressionou contra minha testa. Eu fiquei muito preocupado. Assim que ele terminou de falar, Yao Yao quebrou repentinamente a barra de aço. Mas as imagens de mim levando um tiro na cabeça não apareceram. Colocaram um chapéu preto na minha cabeça. Estou ileso. Yao Yao estava mortalmente pálida. Isso é impossível. Como você conseguiu adereços de tão alto nível? A expressão de Tiger mudou. Deseja tomar alguma atitude? Rapidamente peguei as 6 tesouras que a moça havia me dado. Ele tirou algumas fotos dos 2. À medida que os gritos dilacerantes diminuíam gradualmente, eliminei os 2 assim, sem mais nem menos. Se não me engano, o motivo pelo qual outros jogadores morreram tão rapidamente não é inteiramente por causa do clima sinistro. É por causa dessas 2 pessoas. Porque eu me saí muito bem. O sistema me deu uma instrução. Contanto que morram jogadores suficientes. Você poderá então obter mais bilhetes com dicas. Então, esses novos jogadores. Foi usado por Yao Yao e Tiger para encontrar pistas. Após lidar com os 2, cheguei ao local onde conheci Shen Qing pela primeira vez. Eu darei aquela rosa branca. Foi inserido na fenda no canto de carvalho. O beco originalmente escuro e estreito. Uma luz branca e quente apareceu de repente. Entrei no beco. A voz do sistema soou no meu ouvido. Parabéns ao jogador que concluiu com sucesso a masmorra Lendas Urbanas. Abrindo meus olhos novamente. Voltei ao mundo real. Segui minha memória e cheguei à casa de Shen Qing. Vi a família de Shen Qing pela janela. A cena foi muito emocionante. Não, eles não são da família de Shen Qing. O criminoso que o matou. Quero chamar a polícia. Logo depois, as sirenes soaram. Desci ao porão com a polícia. Empurrando a porta do porão novamente. Vi Shen Qing novamente. Agora só restavam ossos. Não tenha medo. Deixe-me levá-lo para casa desta vez. O som das sirenes cortou a rua silenciosa. Família de Shen Qing. A casa estava completamente cercada por fita policial. Fiquei do lado de fora da porta, observando a polícia entrar e sair. As pontas dos meus dedos estão geladas. Ele ainda segurava aquele diário, manchado pelas marcas do tempo.
Os esqueletos que acabei de ver no porão. E as manchas de sangue, há muito secas, mas ainda gritantes. Aquilo não parava de ecoar na minha mente. A sensação era de que um objeto pesado estava pressionando meu peito. Sentindo-se sufocado. Senhorita Jeong, por favor, venha conosco à delegacia para prestar um depoimento detalhado. Assenti com a cabeça. Mas, no fundo de seus olhos, residia uma angústia inegável. Entre no carro da polícia. A paisagem lá fora, pela janela, passou rapidamente. É como aquelas memórias esquecidas pelo tempo. Fragmentos de 10 anos atrás, daquela estação chuvosa. No caminho de casa depois da escola. Encontraram um menino encolhido na entrada do beco. Ele vestia roupas esfarrapadas. Encharcado. Seus olhos eram tímidos, mas puros. Entreguei-lhe meu guarda-chuva. Não tenha medo. Você ficará bem quando parar. Devido à preferência da minha família por filhos homens em vez de filhas mulheres. Sempre me senti como se fosse uma pessoa a mais. Assim, duas almas solitárias se encontraram. Eu usaria secretamente a mesada que economizava. Compre pão para ele. Após sofrer bullying por parte de seu irmão mais novo. Pegue uma agulha e linha e ajude-o a remendar suas roupas rasgadas. Justo quando ele estava de cabeça baixa, constrangido, ele lhe disse. Seus olhos são lindos, como o céu estrelado. E pensei. Esses foram apenas atos insignificantes de bondade da minha juventude. Mas inesperadamente, tornou-se a luz que o sustentou durante aqueles anos sombrios. A sala de interrogatório da delegacia estava mal iluminada, como eu me lembrei. Enquanto relembrava lentamente os acontecimentos de 10 anos atrás. Havia também as entradas do diário e a cena no porão. A voz tremeu ligeiramente. As pontas dos dedos ficaram brancas devido à pressão aplicada. A polícia iniciou imediatamente uma investigação minuciosa. Inicialmente, a família de Shen King negou tudo. Eles afirmam que Shen King desapareceu depois de fugir de casa. No entanto, assim que os resultados do exame forense dos restos mortais foram divulgados, e diário, também foram encontradas evidências relacionadas no porão. Suas mentiras ruíram por si mesmas. Eles se envergonhavam de sua indiferença e crueldade. Paguei o preço. No momento em que saí do tribunal, a luz do sol era ofuscante, mas de repente senti um vazio por dentro. Olhei para o céu, mantendo sua persona melancólica de sempre. Mas só eu sei. Uma parte do meu coração está se desfazendo silenciosamente. De volta à vida real. Pensei que tudo voltaria ao normal. Mas, inesperadamente, a transmissão ao vivo da masmorra se tornou um sucesso no mundo macabro. Eu cortei a franja da Sadako. Alteraram um terno para o Slenderman. A cena que fez Shen King corar e seu coração disparar. Tudo isso se tornou um cenário de popularidade de primeira linha. A partir daquele dia em diante, minha vida mudou completamente. Saindo de casa pela manhã, diversos tipos de objetos são sempre colocados em frente à casa. Presentes estranhos e bizarros. Datura negra coberta de orvalho. Seda de aranha que brilha por si só. Havia também uma peruca que Donnie Yen pediu para alguém enviar. A caminho da escola. Um corvo falante desceu em voo rasante para examinar um texto publicitário. Confira a Ima Copivritin. Como posso criar um efeito melancólico e atmosférico? O pequeno ouriço vai espreitar por entre as roseiras. Essas criaturas estranhas são todas muito sensíveis. Aparecem apenas quando ninguém está prestando atenção. Mas se isso acontecer muitas vezes, ainda estou achando difícil acompanhar. Certa vez, durante uma aula de educação física, dei uma pausa no canto do parque infantil. Um pequeno morcego, não maior que a palma da mão, surgiu de repente. Você poderia me dizer qual é a sua classificação em relação a Lu King? Qual é a ordem de desenvolvimento? Segurando uma mini câmera. Para gravar uma entrevista exclusiva para a emissora de TV sinistra. Fiquei com tanto medo que o enfiei rapidamente no bolso do meu uniforme escolar. Ele fingiu calma e fugiu do local. O que me incomoda ainda mais é, desde que voltou da masmorra, sempre consigo sentir uma aura estranha e persistente. Em plena noite, uma garoa fina podia ser ouvida do lado de fora da janela. Será este um efeito colateral da masmorra? Eu, Francia testa. Senti-me um pouco desconfortável. Lembrei-me da enxurrada de comentários malucos durante a masmorra. Lembrando de Shen King corando enquanto dizia: o jeito que eu vim para te levar para casa. De repente, me sinto um pouco perdido. Aquele que permaneceu impassível diante de Sadako. Ele não se contém quando está criticando as pessoas. Atreva-se a abraçar o chefe Yan. A garota com quem eu toparia ficar na chuva. Sou mesmo eu? Justo quando eu estava perdido. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu no meu celular. Você quer ver Shen King novamente? A cópia cifrada do aluno da velha guarda está prestes a ser aberta. Esta é a sua única chance. Meu coração deu um salto. Quem é você? Shen King ainda está vivo? A outra parte não respondeu. Acabei de enviar a localização. Analisando a localização da escola secundária terceira abandonada. Meu coração estava cheio de hesitação. Eu sei o quão perigosas são as masmorras. Pode-se pensar em Shen King. Pensando nos esqueletos no porão. Imaginei-o corando enquanto movia o guarda-chuva em minha direção. Eu simplesmente não consigo recusar. Meia-noite. Cheguei à escola secundária terceira, que estava abandonada, no horário previsto. O portão da escola já estava enferrujado. Sob a luz do luar, a cena parecia particularmente sinistra. Respirei fundo. Entrei passo a passo. As ervas de ninhas cresceram descontroladamente no campus. As janelas do prédio da sala de aula estavam completamente escuras, como uma série de olhos torcidos. O ar estava impregnado com um aroma úmido e delicioso. Havia também um leve cheiro de sangue. Shen King, onde você está? Minha voz suave. Ecoando no campus vazio. Sem resposta. Apenas o farfalhar do vento entre as folhas. Como um sussurro fantasmagórico. Chegando em frente ao prédio da sala de aula. De repente, ouvi o som de um piano vindo do segundo andar. O som melodioso do piano. No entanto, carregava um toque de tristeza. Foi quando estava colocando fones de ouvido em Lu King na masmorra. A música de conspiração que eu ouvi. Meus olhos brilharam. Suba correndo para o segundo andar. A música de piano vinha de uma sala de aula. Empurrei a porta. Avistei uma figura familiar sentada ao piano. End quote. Shin Ching-ha. End quote. Grady eye animatamente. Seu rosto ainda tinha aquele aspecto pálido e bonito. Havia apenas um leve toque de tristeza em seus olhos. Você está mesmo aqui. Caminhei rapidamente até ele. Os olhos estavam um pouco vermelhos. Não tínhamos combinado que nos encontraríamos no mundo real? Por que você está aqui?
Shen King es pouco um sorriso irônico. Entra em contato. Mas reparei que as palmas das mãos dele eram um tanto transparentes. Eu não estou verdadeiramente vivo. Eu deveria ter desaparecido depois que você zerou o jogo da última vez. Mas como você está no porão? A última frase que deixei pra trás foi: Icot, eu também gosto de você, Icot. Foi gerada uma determinada relação de causa e efeito. Foi assim que consegui preservar uma pequena parte da minha alma. Esta masmorra é também uma passagem que conecta o mundo real ao mundo bizarro. O único lugar onde posso solidificar temporariamente minha forma física. Fiquei paralisada, estendendo a mão para tocar delicadamente a palma da sua mão. Uma sensação refrescante surgiu. Então, o que devemos fazer agora? Você pode existir assim para sempre? Shen King balançou a cabeça. A energia, neste caso, é extremamente instável. Quero encontrar a verdadeira paz. Ou encontre uma maneira de viver novamente. Precisamos limpar esta masmorra. Descubra a verdade oculta. Nesse exato momento, um som frio e eletrônico ecoou. Bem-vindos, jogadores, a Shen King. Entre na masmorra de nível A, prédio da velha guarda, texto de Mel. A missão na masmorra investiga a verdade por trás do antigo prédio escolar abandonado. Encontre a partitura proibida e a alma para alcançá-la em 3 dias. Atualmente há 5 jogadores. Nesse instante, 3 pessoas entraram na sala de aula, uma após a outra. Eles pareciam simplesmente exaustos. Seus olhos estavam cheios de medo. Na verdade, era Shen King. Ele não é o chefe da masmorra? Quem se importa com a identidade dele? Essa mulher está com o chefe. Eles devem estar tramando algo para nos prejudicar. Outra garota de cabelo curto olhou para mim com cautela. Ele franziu a testa. Antes que eu pudesse explicar, Shen King deu um passo à frente e me protegeu atrás de si. Não vou machucar ninguém. Seus olhos estavam frios. Nosso objetivo é limpar a masmorra. Descubra a verdade. Se você estiver disposto a cooperar, posso oferecer ajuda. Se você não quiser, por favor, não fique no meu caminho. Os 3 jogadores se sentiram intimidados pela presença imponente de Shen King. Não me atrevo a dizer mais nada. Todos eles sabem. Shen King, como um antigo chefe de masmorra. Você deve ter algum conhecimento das regras e dos aspectos estranhos da masmorra. As chances de concluir o jogo cooperando com ele serão muito maiores. Então, o que devemos fazer agora? O motivo pelo qual a antiga escola foi abandonada deve estar relacionado a algo misterioso. De acordo com o comando de cópia, precisamos encontrar a pontuação para o avanço e o receptáculo da alma. O som do piano é uma pista. Começaremos nossa investigação pela sala de aula de música. Todos assentiram com a cabeça e seguiram. As luzes do corredor atrás de Shen King piscavam. Ocasionalmente, ouvia-se o som de choro vindo da sala de aula. As risadas eram arrepiantes. A garota de cabelo curto não resistiu e perguntou. A voz tremeu ligeiramente. O que aconteceu aqui? Rumores de mais de uma década atrás. Sue Vankin, a professora de música dessa escola. Por causa de um coração partido, na sala de música. Antes de morrer, estive tocando uma música que eu mesmo compus. Ou seja, a pontuação de progresso. Shen King disse lentamente. Icot. Desde a sua morte, Icot. Coisas estranhas continuavam acontecendo na escola. No fim das contas, a única solução foi o abandono. Perguntei o que era aquele receptáculo da alma. A alma de Sue Vankin está presa aqui. Container da alma. Deveria ser algo que pudesse conter sua alma. Podem ser os pertences dele. Podem também ser itens relacionados à sua morte. Encontre estas 2 coisas. Assim, poderemos desvendar os segredos do antigo prédio da escola. Explica Cao de Shen King. Fomos até a sala ao lado da sala de música. Esta é a nossa antiga sala de aula. Eu estava em uma gaveta. Encontrei um plano de aula amarelado. A última página do plano de aula. Um símbolo estranho foi desenhado. A placa ao lado diz Icot, terraço do 3º andar, 1h da manhã, Icot. O que isto significa? O menino de óculos se aproximou e perguntou, curioso. Pode ser uma pista deixada por Sue Vankin. Shen King olhou para o símbolo. Com uma expressão séria, fomos até o terraço do 3º andar para dar uma olhada. O tempo de espera sempre parece excepcionalmente longo. O grupo se escondeu na sala de música, com medo de sair facilmente. Eu me encostei em Shen King. Consegui sentir o leve aroma de pinheiro marinho nele. A inquietação em meu coração foi se dissipando gradualmente. Você ainda se lembra? A cena em que nos encontramos pela primeira vez na masmorra. End quote. A paisagem, end quote. Pergani I bike senhao. Shen King virou a cabeça. Um sorriso suave permaneceu em seus olhos. Claro que me lembro. Você está segurando um guarda-chuva transparente, vestindo o uniforme JK, caminhando em uma chuva de sangue, como um raio de luz que rompeu em meu mundo escuro. Eu te reconheci naquele momento. Foi ela que me trouxe chuva há 10 anos. A menininha com guarda-chuva e a bola de arroz. Fiquei um tanto surpreso. Então você me reconheceu o tempo todo. No momento em que você entra na instância da gangue de monstros urbanos, eu pude sentir sua presença. Você e 10 anos atrás. Aquela garotinha com um toque de solidão nos olhos. Exatamente igual. Uma sensação calorosa invadiu meu coração. Descobri que ele esteve pensando em mim em silêncio o tempo todo. Levantei os olhos e fitei-os de Shen King. Shen King está falando sério. Desta vez, com certeza, irei ajudá-lo a encontrar a verdade. Shen King Hasoryu. Seu tolo, eu preferiria que você estivesse são e salvo. 1h da manhã. Todos chegaram ao terraço do 3º andar na hora marcada. A porta que dá acesso ao terraço está aberta. Empurre a porta. Um forte e pungente cheiro de sangue chegou até mim. Tell Haro. Uma mulher vestindo um vestido branco. De costas para nós. O cabelo dela é muito comprido, pendendo até a cintura. Icot, Subanki, Icot, chamei Vexino. A mulher se virou lentamente. Um rosto pálido foi revelado. Quem é você? Por que você invadiu meu território? Sua voz era gélida, repleto de profundo ressentimento. Conhecemos a sua história. Shen King deu um passo à frente. Você foi assassinado por estar na minha frente, não foi? O corpo de Subankin estremeceu violentamente. Um lampejo de dor passou pelos seus olhos. A pessoa que me matou. A pessoa que eu mais amei um dia. Ele roubou minha partitura. Chegaram até me acusar de plágio. Depois que eu fui humilhado. Eles até me enganaram para que eu viesse até aqui e me mataram. Eles esconderam meu corpo na caixa D e após, água no telhado. Todos ficaram chocados ao ouvir isso. Esse tipo de pessoa não merece viver. O ressentimento de Suvankin foi crescendo cada vez mais.
Uma aura negra começou a emanar de seu corpo. Não estou reconciliado. Eu quero vingança. Farei com que todos aqueles que foram gentis comigo paguem o preço. Seu ódio só vai te prender aqui para sempre. A verdadeira libertação não é a vingança. Em vez disso, deixe ir. Você ainda tem desejos por realizar, não é? Você quer que o mundo saiba a verdade. Deseja que suas partituras sejam verdadeiramente reconhecidas? Subankin ficou estupefata. Tatar, como poderia simplesmente desistir? Posso te ajudar. Tirei o celular do bolso. Ative a função de gravação. Diga a verdade. Avisarei a todos. Onde está a sua partitura? E eu te ajudarei a publicar. Deixe que mais pessoas ouçam sua música. Suvankin permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de finalmente falar. Ela relatou suas experiências lentamente. Descobriu-se que a pessoa que matou era o diretor de música da escola. Ele também era ex-namorado dela. Ele admirava muito o talento de Suvankin. Ele roubou a pontuação da competição. Eles também conspiraram com outros para caluniá-lo. Por fim, ele foi brutalmente assassinado. Minhas partituras estão escondidas no compartimento secreto do piano. O receptáculo da alma é um colar que minha mãe me deixou. Ele pegou. Shen Qing dirigiu-se imediatamente ao compartimento secreto do piano para procurar. E não é que encontrei uma partitura escrita à mão? Quanto a mim, segui as instruções de Suvankin. No cofre do escritório. O colar foi encontrado. O colar é de prata. Um pequeno pingente em forma de nota musical está pendurado nele. Parece muito requintado. Chegou a hora de pôr fim a esta vida. Shen Qing ele segurou a partitura e olhou para Suvankin. Nós o ajudaremos a realizar seu desejo. Você também deve se libertar do seu ódio. Suvankin olhou para o colar enquanto se dirigia para onde deveria ir. Seus olhos também estavam cheios de relutância. Havia também um toque de alívio. Obrigado. Após terminar de falar, seu corpo gradualmente tornou-se transparente. Por fim, transformou-se num feixe de luz branca e desapareceu do telhado. Parabéns ao jogador por encontrar a partitura musical proibida e o container de almas. A verdade por trás do abandono de ex-alunos foi revelada. Taxa de conclusão de missões de masmorra, 50%. A tarefa que resta é escapar da perseguição do professor vingativo. Encontra a saída. A Lin é uma garota de cabelo curto. Sua expressão mudou. Será que foi o diretor musical? Assim que ele terminou de falar, passos pesados ecoavam da escadaria. Um homem vestindo um terno preto. Um homem de rosto pálido aproximou-se. Seus olhos estavam vermelhos. Zigua andou o machado. Era o ex-namorado de Subankin, o diretor musical que se transformou num espírito vingativo. Todos vocês têm que morrer. Ele rugiu e avançou contra a multidão, brandindo seu machado. End quote. Career. End quote. Shinshin Hagritu. Eles agarraram minha mão e correram escada abaixo. Os outros jogadores também se dispersaram e fugiram. A professora Lin está determinada a acompanhar o ritmo. Eu ficava olhando para trás enquanto corria. Descobriram que seu corpo estava coberto por uma espessa camada de tinta preta. Parece assustador. Continuar agindo dessa forma não é uma solução. Continuar agindo dessa forma não é uma solução. Precisamos encontrar uma maneira de lidar com ele. Shinshin Sentiu. Ele tirou um talismã do bolso. Este é o talismã do mal verdadeiro que encontrei na masmorra. Isso deve ser capaz de prendê-lo temporariamente. Mas ele precisa de alguém que lhe chame atenção. Eu me ofereço como voluntário. Parei e me virei. Seu rosto imediatamente assumiu uma expressão melancólica. Encostez-moi à parede. Olhando para o céu em um ângulo de 45 graus. Seus olhos estavam cheios de tristeza e desespero. Ele também cantarolava baixinho a melodia da partitura proibida. A professora Lin parou abruptamente ao me ver. Pareciam ser atraídos pelo meu temperamento melancólico. Ou talvez a melodia familiar tenha evocado memórias. Seus olhos ficaram um tanto confusos. Agora mesmo. O polegar se transformou em uma luz dourada no ar. Atingiu o corpo do professor. Ele soltou um grito estridente. Seu corpo estava envolto em luz dourada e ele não conseguia se mover. Procure uma saída agora. Shen Qing me puxou e continuamos correndo. Outros jogadores seguiram o exemplo. O grupo procurou uma saída por todo o edifício da sala de aula. Finalmente, estávamos na biblioteca, no primeiro andar. Uma porta secreta foi encontrada. A porta estava gravada com os mesmos símbolos que constavam no plano de aula. Shen Qing colocou o colar recipiente da alma na porta. Parabéns ao jogador por concluir a masmorra cifra do dormitório antigo. Jogadores que completarem a missão secreta não serão internados no hospital. Receba recompensas. Exemplos de purificação da alma. Jogadores de Shen Qing recebem recompensas. A oportunidade de materializar sua alma é limitada a 24 horas. Shen Qing e eu trocamos um olhar. Ambos perceberam surpresa nos olhos um do outro. Entramos na luz branca. Quando abri meus olhos novamente, voltamos à realidade. O portão abandonado da terceira escola secundária do mundo. Shen Qing olhou para as próprias mãos com entusiasmo. Suas palmas já não eram transparentes. Em vez disso, proporcionam uma sensação tátil real. Agora sou uma entidade física. Estenda a mão e me abrace. O abraço caloroso fez meus olhos se encherem de lágrimas instantaneamente. Ketimo, Shen Qing. Eu apenas lhe paguei o valor devido. Não tenho 24 horas. Não tenho 24 horas. Com certeza, haverá um jeito de fazer você ficar para sempre. Shinshin Sentiu. Conheço o segredo da inclusão da alma. Este colar não só pode carregar a minha alma, também pode absorver energia positiva, contanto que haja bondade e carinho suficientes reunidos. Minha alma pode permanecer um cadáver para sempre. As próximas 24 horas começarão a acumular energia positiva. Fomos ao orfanato. Contar histórias para crianças. Dar presentes e ver os sorrisos inocentes das crianças. O colar emitia um brilho fraco. Fomos ao lar de idosos. Conversar e passear com os idosos. Ouça as histórias dos idosos. O brilho do colar foi ficando cada vez mais intenso. Também visitamos a antiga escola secundária terceira, que estava abandonada. Publiquei a pontuação da competição online. Os crimes do diretor musical foram expostos ao mundo. Para provar Suvankin. Cada vez mais pessoas se comovem com a história de Suvankin. Muitos deixaram mensagens expressando sua solidariedade e apoio. Essas energias benevolentes. A energia flui continuamente para o colar. Pôr do sol. O período de 24 horas está prestes a terminar. Shen Qing e eu sentamos em um banco à beira do rio. O colar brilhava com uma luz deslumbrante. Isso deve ser suficiente.
Shen King pegou o colar e colocou-o em volta do meu pescoço. Não só pode carregar minha alma, também pode te proteger. Chega de se preocupar com assédio estranho. Toquei no colar que estava em meu pescoço. Meu coração está cheio de relutância. E se mesmo assim não funcionar? Shen Qing has sorry. Ele beijou delicadamente minha testa. Acredite no ventilo que no in. Assim que ele terminou de falar, o colar subitamente irrompeu em uma luz brilhante. Quando a luz se apagou, o corpo de Shen King não é mais transparente. Seus olhos estavam cheios de vitalidade. Eu fiquei lá para sempre. Haha. Shen King me pegou no colo com entusiasmo e me girou no ar. Eu ri, mas as lágrimas ainda escorriam pelo meu rosto. Eu e Shen King juntos. Viver uma vida pacífica e feliz. Occasionalmente. Também receberemos saudações do mundo das masmorras. O fantasma longevo entregará secretamente um novo paletó. Sadako lhe enviava as fotos. É claro que ele ainda tinha a franja que eu tinha cortado para ele. E aqueles aromas estranhos e persistentes que antes me perturbavam. Também devido à proteção do colar. Nunca mais apareceu. Numa tarde ensolarada, Shen King e eu estávamos sentados em uma cafeteria. Olhei pela janela. Shen King esboçou um leve sorriso. Você acha que voltaremos a encontrar masmorras no futuro? Shen King segurou minha mão. Um olhar gentil. Aconteça o que acontecer. Estarei sempre ao seu lado.